Amém? Então, nós vamos estar dando continuidade ao estudo de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, amém? Que trata a respeito da justificação. Vamos estar estudando hoje o capítulo 2. É um capítulo menor do que o primeiro. O primeiro capítulo tinha 32 versículos, é um pouco mais extenso. Esse aqui tem 29 versículos e vamos lá. Não é nem um pouco fácil. Eu quero frisar para vocês que os primeiros capítulos de Romanos são capítulos bem pesados. É um confronto de Deus com a humanidade, com o pecado original, com os pecadores rebeldes que se desviaram o coração de Deus, que não obstante tendo conhecimento de Deus, desviaram seus corações em direção à maldade, procuraram glorificar mais a criação do que o Criador, se envolveram, aí Deus os entregou para que eles se afundassem realmente no pecado. Então, nós falamos a semana passada a respeito disso, do juízo de Deus, que acabou recaindo. Uma das interpretações a respeito de juízo de Deus acabou se cumprindo ali em Jesus Cristo quando foi na cruz do Calvário. Então, assim, resumindo, como eu estava dizendo, do capítulo 1 ao capítulo 7 de Romanos, vai evidenciar muito isso. O pecado é como se Deus estivesse dizendo ao homem: olha, vocês não se enganem, não tentem dizer, eu sou bonzinho, eu sou legalzinho, porque eu faço obras de caridade, porque eu sou gente boa, eu ajudo as pessoas, então esse negócio de condenação, juízo, pecado, isso não é para mim não. Então o que Deus está querendo dizer aqui, de todas as formas, e através da vida de Paulo ali, até o capítulo 7, enfatizando: o homem pecou, todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem do arrependimento e da graça de Deus, amém? Então, para que ninguém fique inexcusáveis diante de Deus. E agora, eu começo Romanos 2, justamente falando com aquelas pessoas. A Bíblia aqui inicia falando com aquelas pessoas que se acham inexcusáveis, se acham perfeitas. Não, para elas não. Elas não tem nada a ver esse negócio do juízo de Deus, condenação, pecado. Esse aí é para os pecadores. Ela é boazinha, ela não tem nada a ver com isso. Então vai começar tratando dessa forma, né? Expondo, vendo esse lado também da situação. E eu queria também aproveitar e conversar com vocês um pouquinho sobre o estudo da semana passada, né, o primeiro capítulo, que nós, quando começamos a abordar ali no versículo 18, quando nós começamos a falar especificamente sobre o pecado, e o apóstolo Paulo ali inicia, depois trazendo uma lista de pecados e tudo, e quando eu venho dizendo assim que a ira de Deus, que é manifesta dos céus sobre toda impiedade e injustiça, ali eu coloquei assim que Jesus Cristo, quando veio na cruz do Calvário, ele tomou o nosso pecado, levou sobre si a nossa condenação. Então, ali eu falei, estava falando da morte eterna, mas também falei da resolução do pecado em relação à morte eterna. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, ele estava aniquilando o pecado, pagando o preço e nos livrando da condenação do pecado, nos livrando dessa ira, amém? Dos reflexos, dos resultados dessa ira contra a nossa vida. Porém, há uma outra parte, uma outra interpretação a respeito desse tema que nós não podemos esquecer, não podemos relevar, que é o fato de que, embora Jesus Cristo tenha subido na cruz espontaneamente,
e tenha sofrido o sacrifício ali, pagando os meus pecados, os pecados de toda a humanidade, para que nós fôssemos livres daquela ira de Deus. Embora isso seja uma realidade, existe algo que precisa ser compreendido também. Ali a Bíblia está nos apontando o pecado. E nós, se nós não nos levantarmos e tomarmos uma posição em Deus, entrarmos no pacto, se nós não crermos no Evangelho, lembra ali que versículo maravilhoso em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas se você não ouvir o Evangelho, não crer, essa condenação vai recair sobre a tua vida. Então, é uma acusação legítima. Eu criei uma cena aqui na tua mente, quando eu disse que o pecado, eu e você, estávamos sentados no banco do réu, ali pronto para ser julgado. Nós estávamos sendo julgados naquele momento, e Jesus Cristo vem e senta no nosso lugar e recebe a acusação em nosso lugar. Ele, como inocente de Deus, recebe a acusação em nosso lugar. Porém, caso nós não venhamos a tomar uma posição, não venhamos a entender, a dizer, eu acredito, eu creio. Por exemplo, eu conheço pessoas, não precisamos ir muito longe, na própria família, que zomba dos cristãos, quando falamos das coisas de Deus. Ele tira sarro, ele brinca, ele faz gozação, tudo isso é tudo uma brincadeira, tudo isso é coisa para quem não tem o que fazer. Pastor é ladrão, igreja, pessoal tudo ladrão, tudo vagabundo, tudo gente que não tem cultura, conhecimento, não tem nada o que fazer. Entendeu? A maioria das pessoas que vão para a igreja são todos uns desmiolados, desajustados intelectualmente, são pessoas mais miseráveis, pobres, sem cultura, vão para a igreja. Então, pessoas como essa estão sob o juízo de Deus. Estão. E esses morrendo, perdendo a vida, morrendo, esses serão condenados? Não, a Bíblia já diz que são condenados. Aquele que não tem o Filho, aquele que não creu no Filho de Deus, já está condenado. Então a condenação que eu disse ali, ela tem um duplo sentido, no sentido que, em primeiro lugar, Jesus Cristo sim veio e assumiu a minha culpa e a tua. Desde que nós entendamos isso aí, dizemos, Senhor, é para mim, eu creio e eu quero viver de conformidade com a tua palavra e com o sacrifício que o Senhor fez para mim. Porque há um outro texto também que diz assim, que aquele que quer seguir a Jesus, tome a sua cruz, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Vamos ler? Mateus 16, 24 diz assim, então disse Jesus aos discípulos, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isso significa entrar no pacto, aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez. Senão, nós seremos, a condenação é sobre a nossa vida. Então aqui há o juízo que sim, que isso Jesus Cristo levou na cruz do Calvário, que Jesus Cristo assumiu ali toda a nossa culpa, a nossa condenação, e resolveu o problema. Porém, como isso não é embutido automaticamente sobre todos os seres humanos, é uma coisa que é ofertada, isso se chama graça, e nós vamos estudar, provavelmente aqui já em Romanos, nós vamos estar abordando o tema graça. Então Jesus Cristo veio e pagou o sacrifício, pagou pelos nossos pecados, resolveu o problema do pecado original. Definitivamente, não, de forma que não há mais nada que possa ser feito para acrescentar, não há nada
que venha a ser feito, dizendo, vamos melhorar o sacrifício de Jesus. Não precisa, porque não há necessidade, não é necessário. Já foi resolvido o problema do pecado na cruz do Calvário. Porém, assim, está ali, disponível a todo homem que queira estar e entrar na graça, receber a graça de Cristo. A graça é isso, é a salvação dada a Deus, ao homem imerecedor. Nós não merecemos a graça de Deus, ninguém merecia, ninguém fez nada para ganhar, ninguém fez nada, e nem que quiséssemos. Nós não temos que fazer nada para merecer a graça, simplesmente aceitar, crer, receber, viver de conformidade com isso, dizer, não, eu estou na graça. Receba a graça de Jesus sobre a tua vida, aceite a Jesus, reconheça que você é pecador. Primeiro ponto, meu querido, reconheça. Lembra que João Batista, quando pregava no deserto, ele dizia, arrependei-vos, arrependei-vos, e essa é a palavra que Deus quer trazer para você aqui no capítulo 1, no capítulo 2, até o capítulo 7, arrependei-vos, reconheça, você é pecador, o homem pecou, você precisa da graça de Jesus sobre a tua vida. O sacrifício dele ali não é automático, não ache, não pense que vai ser assim. Automaticamente já resolveu, não, você precisa tomar uma posição. Você precisa dar um passo em direção à cruz. Aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser um discípulo de Jesus significa tomar a sua cruz e segui-lo. Não significa dizer, não, tudo bem, Jesus fez o sacrifício lá e pagou os pecados, então ok, tá resolvido o meu problema. Não, meu irmão, você precisa tomar uma posição, arrependei-vos. Amém? Aí sim, você vai receber o Evangelho, você vai arrepender, o Espírito Santo vai produzir esse arrependimento em você. Você vai conhecer a palavra de Deus, vai gerar fé no seu coração para a salvação, você vai nascer de novo, você vai ser religado em Cristo. Mas você precisa tomar uma posição, senão você vai continuar ali, sendo julgado e condenado. A Bíblia diz que aquele que não tem Cristo, aquele que não aceitou as suas palavras, já está condenado. Vamos ler o que diz a palavra? João 3,18, olha que interessante, o Evangelho de João 3,18, quem crer nele, em Jesus, quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Não pense você que só pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário resolveu definitivamente e automaticamente o problema da humanidade, do pecado da humanidade. Resolveu sim, mas há uma posição, há um ponto, há um momento em que você precisa tomar uma posição e dizer, Deus, eu entro debaixo desse pacto, eu aceito, eu creio, está dizendo aqui, João 3,18, quem não creu no Filho do unigênito do Pai, que é Jesus Cristo, já está condenado. A condenação é sobre a tua vida, se você não tomar uma posição. E tem centenas e milhares de pessoas aí, que estão debaixo desse juízo de Deus, que estão debaixo dessa condenação, mesmo Jesus Cristo já tendo morrido e oferecido a salvação a todos os homens, tem pessoas que infelizmente já estão condenadas. Claro que há oportunidade para todos os homens, para todas as pessoas, desde que antes da morte elas tomem uma posição, decidam-se em relação a Jesus. Há uma oportunidade, mas desde que cada um tome a sua decisão. Diga, Senhor, eu quero, eu decido, eu creio, eu quero seguir ao Senhor. É para mim, o sacrifício na cruz do Calvário é para mim, eu aceito, eu creio, eu me arrependo dos meus pecados. Eu tomo uma posição diante do Senhor. Então, meu irmão, Romanos 1, 2, 3 a 7, está dizendo isso para você, está dizendo, meu querido, você pecou, você é pecador, você precisa de arrependimento, arrependei-vos. Aceite o sacrifício que eu fiz por você, receba a graça de Deus sobre a tua vida. Creia no unigênito Filho do Pai, creia em Jesus. Quem crê é salvo, foi salvo pela graça. Quem não crê,
já foi, já é, já está condenado. É claro a palavra de Deus. Não há por que nos enganarmos, não, vamos reencarnar, ou não, vamos resolver o problema aqui fazendo doações, sendo bonzinhos. Não, meu querido, a palavra de Deus é clara. Não resolve ser legal, pagar todas as tuas continhas, porque se fosse assim, não seria mérito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, seria pelas boas obras, seria por mim, eu conquistaria pelas minhas boas obras a salvação, e não é assim. A salvação é mérito de Jesus Cristo, é mérito de Deus, amém? Ele tomou a iniciativa de salvar o homem, não eu, e não as nossas boas obras, não a nossa capacidade de ser bem legal, gente fina, bonzinho, amém? Que isso fique claro para você. E era apenas uma introdução. Vamos lá agora, vamos ler Romanos 2, capítulo 2, versículo 1. Pronto? Caneta, caderninho na mão, anotando aí. Vamos falar aí, então, Romanos 2, versículo 1. Conversando aqui sobre os homens que se acham santos, melhores que os outros, religiosos, e que por isso, para eles, esse negócio de salvação não precisa. Não precisa falar com eles, não, porque eles são bons, eles são legais. Olha só o que diz. Portanto, és inexcusáveis, ou seja, não há desculpa para vocês. És inexcusáveis quando julgas. Ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. De alguma forma, a Bíblia fala que os fariseus eram como o sepulcro caiado. Dentro tudo podre, mas por fora bonitinho, limpinho. Então aquela aparência de santidade. Sabe, você já percebeu esses homens que gostam de apontar o dedo? Isso aqui é pecado, irmão. Isso aqui é pecado. Para de fumar. Para disso. Não faça isso. Não ouça música, não ouça rock. Isso aí é pecado. Rock é do diabo. Essa coisa, cuidado com isso, meu irmão, que fica só apontando o dedo, assim, essas pessoas que ficam julgando e apontando o dedo, na maioria das vezes, elas escondem um coração muito sujo, cheio de pecados, que, na realidade, é um sintoma de que são pessoas que não conseguem vencer o pecado na vida delas, são pessoas que têm problemas com o pecado, e então tentam trazer uma aparência de santidade, colocam tudo no exterior, deixam tudo bonitinho, esconde o máximo possível, e aí começa a condenar, começa a julgar as pessoas, e por dentro ela é sepulcro caiado, morto, todo cheio de sujeira, de fedor, por dentro, mas por fora aquela aparência de santidade. Então cuidado, isso é muito comum acontecer. Continuando, versículo 2, e bem sabemos que o juízo de Deus é, segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Então não adianta falarmos que somos perfeitos, bonzinhos, e começar a condenar as pessoas. Quem somos nós? Estamos todos debaixo do mesmo juízo. Ou aceitamos a Jesus, ou seremos condenados. Ou cremos no Evangelho, ou seremos condenados. Isso é uma realidade. Todos pecaram. Não há bonzinho. Não há nenhum justo sequer, a Bíblia diz. Versículo 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus. Está dizendo aqui, ó, você que condena os que praticam algumas coisas, e você procura fazer. Não, eu faço, eu dou dízimo, eu vou aos cultos todos os dias, eu pratico isso, eu não roubo, não mato, não adultério. Quer dizer, não pratico adultério, quer dizer, se você diz que faz tudo isso, você acha que por causa disso você vai escapar do juízo de Deus? Não! Porque se você pensa que vai escapar do juízo de Deus porque faz ou pratica todas essas coisas, significa que você crê que a graça de Jesus Cristo foi em vão na tua vida. Crer que o sacrifício de Jesus foi em vão na sua vida. Você está aniquilando o sacrifício de Jesus. Você está dizendo, eu não precisava nada daquilo, porque bastava que eu praticasse a verdade, praticasse as tuas palavras, já resolveria o problema. E não, na verdade não. A Bíblia diz que na verdade, ninguém conseguiu em vida, ninguém conseguiu no Velho Testamento, o único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo,
Os outros todos precisaram do sangue dos carneiros, das ovelhas, precisaram do sacrifício eterno de Jesus Cristo para serem justificados, porque a Bíblia diz que é impossível. O que é impossível à lei, no tocante à lei, porque estava enferma, né, foi possível através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, pela lei, esquece. Inclusive, um parênteses aqui que eu quero colocar. Durante esse texto e até em outros capítulos, nós vamos ver assim algumas citações que poderão te trazer uma certa dúvida, confusão. Porque é o seguinte, o texto vai dizer assim, mas se você praticar, então ok, você será justificado. Ele está dizendo isso como se estivesse te dando alguns caminhos. Ele pode estar te dizendo, olha, Celso, você que se sente religioso e acha que você pode praticar a lei, você consegue praticar a lei, então você será justificado. Você será justificado se você andar por esse caminho da lei, decidiu, não quero a graça, não preciso de sacrifício, não quero ser justificado por Cristo, eu quero praticar a lei, eu quero ser um homem, entendeu? Não somente aquele que ama, eu quero praticar a lei, assim, em tudo, e a Bíblia diz que não basta 9%, você tem que praticar toda a lei. Não adianta praticar 99%, tem que ser 100% da lei. Então, quando você pratica a lei do Velho Testamento, a Bíblia diz para você que é possível, então, ok, você será justificado pela lei. Porém, a mesma palavra de Deus responde que é impossível. É como se ele te falasse assim, quer ir? Então vai. Ok, vai ser justificado, mas, por outro lado, ele está dizendo, não, você vai até tentar, mas não vai conseguir. Quer tentar? Vai. Mas é impossível. Então, assim, o melhor de nós é dizer, não, Senhor, basta. Nada de lei, nada de obras, não é por mérito meu, é por Jesus Cristo. Eu quero seguir a Cristo, eu vou tomar minha cruz e vou seguir. Paulo dizia, estou crucificado com Cristo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Estou crucificado com Cristo, eu prefiro ser incluído no sacrifício de Jesus e receber a salvação do que tentar pelos meus esforços, pela lei, pelos meus méritos. É só isso. Quando a Bíblia diz, não está dizendo assim que, então é possível. É possível não. Se você quiser, você pode ir, será justificado, mas você não vai conseguir. É isso que a Bíblia diz. O homem nunca conseguiu. A lei não é uma solução para o pecado. A lei só apontava o pecado, dizia assim, olha, você apontava o homem, dizia, olha, você é pecador, fraco, e você precisa de Deus. A lei só servia para dizer isso. Entendeu? Continuando então. Estamos falando aqui com os hipócritas. Antes eu quero ler um versículo que traz mais luz assim, para esse texto, né? Aqui em Lucas 18, do versículo 11 a 14, vai dizer assim, o fariseu, estando em pé, orava na sinagoga. Então, ali nós temos a situação daquele fariseu é pessoas que se achavam religiosos, altamente capacitados para a lei, na época do Velho Testamento. São aqueles que condenaram Jesus, que acusaram Jesus, que levaram Jesus até a crucificação. Foram os fariseus. Os fariseus que perseguiram Paulo, que apedrejaram Paulo, Estevão. Sempre os fariseus que perseguiam o povo de Deus. Então, os fariseus, só que eles se achavam os mais santos. Eles falaram aqui, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha a oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano é um rapazinho que estava ali de joelhos, com a boca no pó, orando, se humilhando diante de Deus. Publicano, ou seja, um homem que pelos judeus era considerado como um pecador, fora da aliança. Mas o pecadorzinho estava ali, humildezinho, dobrando os seus joelhos e reconhecendo o seu pecado diante de Deus. Você pode ler nos versículos anteriores ao 11, aí você vai entender essa história. E aqui ele diz, olha, Senhor, eu não sou como os roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aí. Eu, bati no peito, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus,
mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, o publicano, e não aquele que batia no peito e dizia que era melhor do que todos, né? Não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Meu irmão, tudo aquilo que eu falei antes está resumido nesse texto. Um era considerado pela nação judaica um homem estrangeiro às alianças de Deus, um publicano, uma pessoa pecadora, que não tinha direito à salvação. Só que ele reconheceu o seu pecado, se arrependeu e disse: Senhor, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. É disso que eu estou falando, de se arrepender e de reconhecer os seus pecados, ali com os joelhos dobrados, com a boca no pó. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O outro religioso que se escondia debaixo da lei, que dizia que estava praticante, que era praticante da lei, se achando salvo pela lei, estava em pé e orava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como esses miseráveis, como esses homens roubadores, injustos e adúlteros, nem como esse publicano miserável. Senhor, eu jejuo 2 vezes a semana, eu dou dízimo de tudo quanto possuo, e eu faço e desfaço. Então assim, meu irmão, há 2 classes de pessoas: aqueles orgulhosos que não querem se abater, não querem se humilhar diante de Deus e reconhecer o seu pecado, e há aqueles que sim, que se arrependem, que dobram seus joelhos, que oram dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, que preciso da tua graça, que preciso da tua misericórdia, do teu perdão. Amém. Procura anotar aí e vai ruminando isso, meditando no teu coração a respeito dessas palavras. Começa a sondar o teu coração para ver que classe de pessoa você tem sido, como o publicano que se humilhou diante de Deus, reconhecendo o seu pecado, que precisa dele, ou como esse fariseu aqui cheio de orgulho, ou como aquele que Romanos cita ali, que acusava, julgava as pessoas, diziam que os outros faziam pecados, cometiam pecados, e eles se achavam melhor do que todos. Não, meu irmão, nós todos pecamos e precisamos da graça de Deus. Todos precisamos nos humilhar diante de Deus e reconhecer o nosso pecado. Isso aqui é o começo da caminhada. Quem não passar por isso está se enganando, engana-se a si mesmo. Esquece, você que é crente há 20, 30 anos e você não passou por isso, precisamos reconhecer o nosso pecado e começar do zero. Amém? Há salvação para nós, há justificação, há perdão para os nossos pecados, há vida eterna, mas nós precisamos começar nos arrependendo, reconhecendo que somos pecadores e precisamos da graça de Jesus. Deus abate os soberbos, mas Deus exalta os que se humilham diante dele. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui, versículo 7. Eu já comentei antes, mas eu vou ler. A vida eterna, Deus dá a vida eterna aos que, com perseverança, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Você pode até fazer o bem, mas você vai fazer o bem como consequência de um homem que nasceu de novo, certo? É igual assim, quando você liga a chaminha ali do seu fogão, vai sair uma chaminha azulzinha bem bonitinha, e vai aquecer ali a panela ali para fazer a sua comida, amém? Mas a consequência daquela chama ali é porque o botijão está cheio de gás. Quando não tiver nada, quando tiver vazio, e você querer tirar uma chaminha dali, você não vai tirar, porque vai estar vazio. Então, a chaminha não pode se gloriar de si mesma, dizendo: olha como eu tenho fogo. Ela não é nada sem o gás. É buscando só esse exemplo aqui, Há outras maneiras de se fazer fogo, mas eu quero te dizer que sem o gás, a chaminha não pode. Então a chama depende do gás, ou seja, a chama, ela é fruto primeiro do gás. Ela é fruto, ela é consequência do fato de ter gás para que a chama apareça. Da mesma forma nós vamos praticar o bem? Vamos, mas não é o que vai contar para a nossa salvação. Isso vai ser reflexo de uma vida em Deus.
eu vivo uma vida em Deus, eu sou nascido de novo, ando em espírito, e aí sim, eu vou praticar boas obras, eu vou ajudar o próximo, mas não para adquirir salvação com isso, eu vou fazer isso porque eu já fui salvo, então eu desejo fazer o bem, eu desejo ser uma pessoa espontânea, liberal, que ri, que abençoa, que cumprimenta todas as pessoas, que abraça, que ora com as pessoas, por quê? Porque isso aqui é uma coisa que está transbordando na minha vida, eu quero abençoar meu próximo, porque primeiro eu tenho Deus, porque primeiro eu tenho o Espírito Santo aqui, forte, fluindo no meu Espírito Santo, jorrando rios de água viva, fluindo de dentro de mim. Isso aí, amém, irmãos? Então aqui, não está dizendo que você vai ser salvo porque você vai praticar essas coisas. Versículo 7, muita gente pode se enganar aqui, que Deus dá vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, calma. Não é em fazer o bem, não tome esse texto aqui para se desculpar, não. Porque esse aqui é simplesmente reflexo de uma vida limpa, de uma vida sadia em Deus, de uma vida cheia do Espírito, amém? Eu sei que ainda eu vou estudar mais profundamente sobre pecados e pecado. Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com o pecado original, o fato de você reconhecer, como aquele publicano fez, se arrependeu e diz, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador, amém? E receber, crer no sacrifício, crer na misericórdia de Deus para a tua vida, o sacrifício, o sangue de Jesus que foi derramado e tal. Então isso aí é uma coisa, amém? Com relação a pecados, não é o pecado que me condena assim tão facilmente, uma vez que eu já fui salvo, uma vez eu sou salvo, eu creio no Evangelho, ando em espírito e por uma fraqueza minha, passou uma semana, eu não li a palavra de Deus, não fiz uma oração, comecei a pender, não para o espírito, mas comecei a pender para a carne. Também a gente vai estudar isso em Romanos, mas quando eu começo a me distanciar um pouco da chama do Espírito Santo, eu começo a enfraquecer e aí, pequei. Como é que eu pequei? Não sei, eu falei um palavrão ali, eu ofendi alguém, eu entristeci alguém, eu magoei alguém com minhas palavras ásperas. Eu sinto que eu pequei. Meu irmão, o sangue de Jesus Cristo já me perdoou desse pecado. Mas é importante que eu vá diante de Deus e peça perdão. E confesse a Deus. Confesse a Deus, diga, Deus, eu pequei, Deus, eu ofendi o meu irmão, então eu cobicei, Senhor, naquele momento de fraqueza, não estava bem, me perdoa, Pai. Não é a intenção do meu coração continuar fornicando, continuar adulterando, Deus, foi um momento de fraqueza minha, eu acabei caindo, Pai, mas eu reconheço o meu pecado, eu pequei perante Ti, me perdoas, ó Deus, em nome de Jesus. Ele já te perdoou, na verdade, mas é importante que você confesse os teus pecados, amém? É importante isso, é importante para você, para que você se sinta limpo, para que você entenda que você foi limpo. Confesse os teus pecados, isso é importante. Peça perdão, apesar de que o perdão já foi dado, amém? Mas quase todas as vezes que fala de pecado aqui, fala daquela pessoa que anda no pecado, não reconhece o sacrifício. Lembra que eu citei de um parente meu? Tenho amigos, tem outras pessoas que zombam de cristãos, que não querem saber, que zombam da cruz de Cristo, que zombam do sacrifício de Jesus. Esses sim, praticam o mal, vão continuar praticando o mal e vão ser punidos, estão já, mas não somente, por que eu estou sendo condenado aqui ao inferno? Porque eu roubei, porque eu trafiquei? Não. Isso aí foram só reflexos, isso aí foram só consequências, por causa do pecado, o pecado original que está em você, e que você não confessou ele, e que você não se arrependeu dele, porque você não reconheceu que precisa de Jesus, e por causa dele você vai para o inferno. Não é só, às vezes as pessoas se apegam muito a pecadinhos, a coisas, mas esse pecado é pequeno, ele é grande ou ele é pequeno, como é que é esse negócio? Se eu pegar um pecadinho pequeno, vai ser assim, se for um grande, não sei o quê. Isso aí, gente, tem mais a ver com as consequências sobre a nossa vida. Se eu ir ali e roubar uma bala no supermercado e o gerente me pegar ali, eu vou ter um tipo de julgamento, de condenação, entendeu? Se eu matar alguém, eu vou ter outro tipo de quando eu posso ficar 5 anos preso, 10 anos, não sei. Então, dependendo do meu pecado, eu vou ter um tipo de resultado, de consequências. A consequência ela é diferente.
Mas para Deus o que importa é o reconhecimento principal do pecado original, do fato de você ser pecador e precisar de arrependimento. Vocês estão entendendo? Então aqui eu estou tentando separar as coisas, o pecado e pecados. O pecado original já foi resolvido na cruz, mas os pecados que nós cometemos no dia a dia são acidentes de percurso, e esses nós confessamos diariamente ao Senhor, e Ele vai, e o Senhor, o sangue de Jesus nos purifica desse pecado. O perdão já foi liberado, meu irmão. O perdão você pode ter certeza absoluta que já foi liberado sobre a tua vida. Mas confesse, porque o sangue de Jesus é o que vai purificar você desses pecados aí. E você vai todos os dias poder comparecer diante de Deus, diante do Santo dos Santos, com a sua consciência limpa, livre de pecados, sabendo que os pecados foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo. E o pecado original já resolvido também. Você não tem nenhum tipo de condenação, mas desde que você não seja como um dos fariseus que bate no peito e diz que ele é melhor do que os outros. Para esses, a graça de Jesus é inútil, porque ele quer conquistar a sua salvação pelas obras. Romanos está dizendo isso. Por que eu leio e volto a falar e eu acabo falando as mesmas coisas? De uma outra forma, mas acabo. Porque é isso, eu quero deixar claro para vocês. Há momentos em que você lê Romanos e se você não tiver entendimento, você vai achar que é pelas obras. E aí vai, não é bem por aí. Certo? Continuando aqui então. Olha só. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Glória e honra. De uma certa forma é verdade. É verdade. Aqueles que praticam o bem receberão glória e honra. Mas, meu irmão, desde que você esteja praticando o bem, desde que você esteja fazendo boas obras, mas desde que você já tenha sido nascido de novo antes, tenha nascido de novo, tenha sido salvo por Jesus e justificado por Ele. Aí a tua boa obra, aí assim, fazer o bem para você é uma bênção, é reflexo da salvação. Mas, novamente, repito, não é isso que vai te salvar. Amém? A Bíblia afirma isso categoricamente. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Quando ele fala a judeus e também a gregos, ele diz que não há acepção de pessoas para Deus. Você sabe o que ele está querendo dizer aqui? Porque é o seguinte, quando Deus falou que a salvação veio primeiro para os judeus e depois para o resto da humanidade, quando é grego aqui está falando gentios, todas as pessoas que estão espalhadas no mundo que não são judeus. Primeiramente, a Bíblia fala aqui em Romanos 1, que a salvação veio para os judeus. Então, primeiro para os judeus, depois para os gregos. E aqui ele está falando que da mesma forma como a salvação veio primeiro para os judeus, depois para os gregos, a condenação também, primeiro para os judeus, depois para os gregos. Ou seja, eles não se salvam da condenação, porque para Deus não há acepção de pessoas. Então Deus vê todos iguais. Se a salvação veio em primeiro lugar para os judeus, depois para os gregos e depois para o resto dos seres humanos, também a condenação da mesma forma, sem acepção aí. Espera aí. Também, começando pelos judeus, a condenação, e depois para os gentios também. Então para Deus não há acepção de pessoas. Versículo 11. Versículo 12. Porque todos os que sem lei, e aqui, meus irmãos, nós vamos entrar em outra parte do tema. Amém? Vamos fazer assim, nós vamos encerrar agora essa primeira parte e vamos vamos deixar essa segunda aqui para uma outra sessão, para não ficar pesado para vocês. Eu creio que até aqui a gente já falou bastante, discorreu bastante aqui do versículo 1 ao 11. Amém? Vamos deixar o 12 em diante, que vai começar uma nova sessão aqui, para a gente estudar depois. Pode fechar sua Bíblia aí, faça uma oração. Amém? Deus te abençoe. E a gente volta na sequência e dá um dia de pausa, 2 dias, depois continua estudando Romanos aí, capítulo 2, versículo 12 em diante. Amém? Descanso aqui, onde as águas são limpas. Não deixes